que a qualquer momento pega fogo em determinados lugares, em determinados contextos, então a gente está sempre por uma brasa. Essa é a ideia, por isso o título, né? Então aqui eu vou falar a partir do processo de independência, porque à tarde a gente já teve a primeira parte, então essa daqui é a segunda parte. Então eu começo ali da independência, né, quando o Brasil, enfim, tem independência em relação a Portugal, e vem até os dias de hoje, tá? Então é por isso que vocês vão ver que já teve uma parte anterior, então agora essa segunda e última parte. Pode, por favor. Então, como o Marco falou, essa palestra faz parte de um projeto, né, um projeto teatral, aqui no Ifigênia Brasileira. E por que a palestra? Porque o que tem a ver história com a peça? Na peça, a personagem central, a protagonista da peça, né, do Ifigênia, a Ifigênia, ela é uma professora, né, pesquisadora em história do Brasil, que lá atrás, na época da ditadura militar, várias questões, que aí quem quiser ver a peça vai poder entender melhor, ela foi presa, e como ela não tinha família, enfim, ela foi mandada para um manicômio, e aí ela ficou décadas, até que um médico vai tentar entender a história dela, porque o manicômio vai fechar, e eles precisam dar um destino para os pacientes. E o médico tenta entender a história dela, e aí a peça começa. Né? Então eu estou aqui mostrando, né, uma parte, né, mostrando o que era essa tese da Ifigênia, o que ela estudava. E a Ifigênia vai falar na peça que ela estudava isso, os traumas, os conflitos, aquilo que não foi resolvido, aquilo que é mal dito, no sentido de mal falado, mal conversado, mal explicado. Né? Então é disso que a gente vai tentar falar hoje. Eu tenho certeza que muitas das coisas que eu falarei, vocês já até ouviram. Né? Então é assim, dando um panorama de como é essa brasa que a gente vive. Né? Então, é sempre partindo de uma pergunta: quem somos nós? Né? O que nós queremos? E por que é importante saber isso? É importante porque no momento que a gente sabe quem a gente já tem para onde a gente quer ir, a gente já tem um caminho, mais ou menos, do que a gente pode escolher, do que é melhor para a gente. Né? Quando a gente sabe quem a gente é, para onde a gente quer ir, a gente faz melhor as nossas escolhas. E as nossas escolhas em todos os sentidos, principalmente em termos de política pública. Aquilo que vai ser melhor para a gente, aquilo que vai ser melhor para a minha comunidade, aquilo que vai ser melhor para o meu bairro, aquilo que vai ser melhor para a minha cidade. No momento que eu conheço isso tudo, eu consigo escolher melhor. Né? Então isso também é um dos objetivos de história de uma forma geral. Tá? E a gente, começando lá pela independência, não tem a figura do Dom Pedro aqui, tá? Não tem a figura do Dom Pedro, por quê? Porque ele não é o único personagem da história de independência. Quando a gente está falando aqui de independência, eu estou falando de uma separação política e econômica do Brasil em relação a Portugal. E o Dom Pedro não foi o único protagonista, não foi o único personagem, não foi a personagem principal. Então, vários conflitos, né, aconteceram antes e que deram espaço para essa independência. E tem um processo de independência que é muito importante, que pouco se fala, principalmente aqui no nosso estado, que é a independência da Bahia. Então a Bahia fez uma luta, de fato na Bahia teve luta pela independência que durou mais de um ano. O processo de independência na Bahia começa, né, um ano, assim, em 2022, ali em fevereiro de 1822, desculpa, e dura até setembro de 1823. E as pessoas estavam lutando, de fato, contra os portugueses. Né? Então isso não foi uma coisa fácil. E aí a gente tem vários personagens que são esquecidos da história. Então a gente vê aqui personagens, mulheres, né, que a história tende a esquecer, a invisibilizar, negros, né, que a história tende a esquecer, a invisibilizar, né, e pessoas oficiais de baixa patente também. Né? Então o processo de independência é um processo maior e que não é simplesmente feito por Dom Pedro.